Olá, estamos reunidos mais uma vez para o estudo aqui da Liga Espírita, o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje é o capítulo 28. Vamos falar de efeitos físicos. Nós vamos fazer a leitura e comentários, relacionados aí à leitura deste capítulo. 20 horas haviam soado no relógio terrestre, quando entramos em acanhado apartamento, no qual se realizariam trabalhos de materialização. Tanto Hilário quanto eu desejávamos encerrar a semana de estudos sem observar algum serviço dessa natureza, em companhia do assistente. De outra feita, acompanháramos experiência dessa ordem, assinalando-a em registro de nossas impressões. Contudo, os ensinamentos de Aulus eram sempre expressivos e valiosos pelos fundamentos morais de que se revestiam. E suspirei pelo instante de ouvi-lo discorrer sobre os fenômenos físicos que nos propunhamos analisar. O recinto destinado aos trabalhos constituía-se de duas peças, uma sala de estar ligada à estreita câmara de dormir. O aposento íntimo, transformado em gabinete, albergava o médium, um homem ainda moço, e na sala espalhavam-se 14 pessoas, aparentemente bem intencionadas, das quais se destacavam duas senhoras doentes, que representavam o motivo essencial da reunião, de vez que pretendiam recolher a assistência amiga dos espíritos materializados. Indicando-as, falou o orientador, com grave entonação de voz. Venho com vocês até aqui, considerando as finalidades do socorro aos enfermos, porque, embora sejam muitas as tentativas de materialização de forças do nosso plano na Terra, com raras exceções, quase todas se desenvolvem sob lastimáveis alicerces que primam por infelizes atitudes dos nossos irmãos encarnados. Só os doentes, por enquanto, no mundo, justificam, a nosso ver, o esforço dessa espécie, junto das raras experiências, essencialmente respeitáveis e dignas, realizadas pelo mundo científico, em benefício da humanidade. Quiséramos alongar o entendimento, no entanto, renteando conosco, diversos obreiros iam e vinham, dando a perceber o início dos trabalhos daquela noite. A higienização processava-se ativa. O serviço reclamava cuidado. Segundo apontamentos recolhidos por nós, em outras ocasiões, aqui surgiam aparelhos delicados para a emissão de raios curativos. Acolá se efetuava a ionização do ambiente com efeitos bactericidas. Alguns encarnados, como habitualmente acontece, não tomavam a sério as responsabilidades do assunto e traziam consigo emanações tóxicas, oriundas do abuso de nicotina, carne e aperitivos, além das formas pensamentos menos adequadas à tarefa que o grupo devia realizar. Então, aí a gente já está sendo colocado para nós o trabalho que vai ser realizado, né? É um trabalho de materialização, certo? Para auxílio, no caso aí de duas senhoras, né? Que compareceram numa reunião, né? Mediúnica, certo? Para tratamento, certo? Então, tem, como eles falaram aí, um médium lá, certo? E ali, também compondo ali, né, os recursos do ambiente, havia acho que umas 14 pessoas, né, que eles falaram aí, se não me engano. Umas 14 pessoas que vão colaborar
né, nas movimentações aí, tá? Nas movimentações. Espera aí só um minutinho que eu acho que chegou alguém aqui. Isso, tá. E aí eles já estão destacando que, primeiro, nesse tipo de atividade, é, a questão da materialização, ela pode ser útil em várias situações, mas a que mais justifica, viu, as movimentações relativas aí à materialização é a questão de saúde, ou seja, movimentar recursos para auxiliar o corpo físico, tá? O corpo perispiritual, ou seja, para realmente tratamento, tá certo? Eles estão falando de outras situações que podem ser usados recursos, quer dizer, eles falam que existem, eles não comentaram aqui não, tá? Mas eles falam que o que mais justifica esse tipo de atividade, de trabalho, é a parte de tratamento da saúde, tá bom? E outra coisa que eles falam também é a questão aí primeiro, da higienização do ambiente, tá? Tem que ter um ambiente bastante controlado para ocorrer a atividade de materialização, tá certo? Aí tem lá, eles falam aqui, ó, tá aí na tela, inclusive, ó, eles falam os aparelhos, né, delicados para a emissão de raios curativos e também ionização do ambiente com efeitos bactericidas, certo? Tá? Então tem que ter bastante ali uma asepsia muito grande no ambiente na questão ali da qualidade dos fluidos que ali estão, tá? Mas eles destacam que lá no ambiente também havia emanações tóxicas, tá? Tipo, provenientes aí da nicotina, da carne, aperitivos e também os pensamentos, tá? Menos elevados, né? Tá certo? Eles estão falando que tem, apesar, né, de todo esse cuidado, os encarnados que ali comparecem trazem consigo essas situações aí que estão aí na tela, tá bom? Ou seja, quando foi escrito esse livro, já tinha isso, tá? Até hoje ainda tem, viu? Até hoje, quando a gente tem lá um trabalho mediúnico, a gente tem que pedir bastante a preparação do ambiente. Sabe aquela primeira parte da prece que a gente faz, que a gente pede recursos, pede para que os mentores espirituais possam nos auxiliar e pedimos para que os recursos né, da espiritualidade possam preparar o ambiente, envolver as pessoas que ali se encontram, tudo mais. Então, essa preparação do ambiente, a proteção do ambiente, é para justamente evitar que fique um ambiente assim, né, digamos, com ali um ambiente prejudicado em termos assim de fluidos, né, certo? Ou com alguns fluidos que fiquem provocando ali situações que fujam do controle, tá? Se tem fluidos que são muito prejudiciais, né, muito densos, pode prejudicar os tratamentos que vão ocorrer, tá? Só por isso. Então, nos nossos trabalhos, embora não sejam lá na Liga, né, embora não sejam de materialização, tá? A gente tem que pedir preparação de ambiente, tem que fazer a preparação do ambiente sempre, tá? Toda vez que ter atividade mediúnica, tem que pedir a preparação do ambiente, pedir recursos para o ambiente, tá? Para que não ocorra maiores problemas, tá? Assim, por conta da situação dos encarnados que ali comparecem, como está sendo colocado aqui para nós. Tá certo? Muito bem. Vamos continuar então. Atento ao estudo, Aulus recomendou-nos centralizar a atenção no gabinete do médium. Obedecemos. Ao redor, laboriosa atividade seguia adiante.
dezenas de entidades bem comandadas e evidenciando as melhores noções de disciplina articulavam-se no esforço preparatório. O instrumento medianímico já havia recebido eficiente amparo no campo orgânico. A digestão e a circulação, tanto quanto o socorro às vísceras, já eram problemas solucionados. Então, ele está comentando aí da preparação do médium, tá? Então, era uma pessoa que era um médium, no caso aí, de efeitos físicos, né, que a gente está vendo nesse capítulo. Então, tinha um médium de efeitos físicos, e ele já estava recebendo todo o amparo, tá, para isso. Tá? A mediunidade já estava totalmente ali envolvida, né, por recursos para o amparo necessário, né, ali para que o corpo dele, o organismo dele, pudesse fornecer, tá, os elementos necessários aí para a atividade de materialização, tá certo? Tudo bem? Então, eles falam da digestão, da circulação, tá bom? Vamos continuar. Dispensar-nos-emos de maior rigor descritivo, porquanto, em outras páginas, a materialização, de acordo com as nossas possibilidades de expressão, mereceu-nos meticuloso exame, no que respeita às substâncias, associações, recursos e movimentos do plano espiritual. Agora, interessava-nos a mediunidade em si. Intentava-nos analisar-lhe o comportamento em suas relações com o ambiente e as pessoas. E para isso, a nosso parecer, nenhuma ocasião melhor do que aquela em que dispunhamos da colaboração segura de um amigo competente e devotado, qual o instrutor que nos acompanhava solícito. Então, ele está falando que, já, assim, o que interessava nesse momento é observar o funcionamento da mediunidade, tá bom? Tá? No caso, o comportamento do médium, certo? Da mediunidade, como funciona e tal, e as relações com o ambiente e com as pessoas. Tá certo? É isso que eles estão destacando nessa leitura nossa de hoje. Apagada a luz elétrica e pronunciada a oração de início, o agrupamento, como de praxe, passou a entoar hinos evangélicos para equilibrar as vibrações do recinto. Colaboradores desencarnados extraíam forças de pessoas e coisas da sala, inclusive da natureza em derredor, que, casadas aos elementos de nossa esfera, faziam da câmara mediúnica precioso e complicado laboratório. Correspondendo à atuação magnética dos mentores responsáveis, desdobrou-se o médium, afastando-se do veículo físico, de modo tão perfeito que o ato em si mais se afigurava a própria desencarnação, porque o corpo jazia no leito, como se fora um casulo de carne largado e inerte. O veículo físico, assim prostrado, sob o domínio dos técnicos do nosso plano, começou a expelir o ectoplasma, qual pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, através de todos os poros, e com mais abundância, pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. A substância, caracterizada por um cheiro especialíssimo, que não conseguimos descrever, escorria em movimentos reptilianos, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde
apresentava o aspecto de grande massa protoplásmica, viva e tremulante. Aqui está explicando como que é liberado, tá? O ectoplasma, né? Que é um dos fluidos, que é um fluido, né? No caso, tá? Que possibilita a utilização, né? Para atuação na matéria, tá certo? Esse ectoplasma, ele é liberado por todos nós, tá? Todos nós temos esse recurso, tá? Só que é como assim? Em pequena quantidade, tá? Muito pouca quantidade. E que normalmente é utilizado até para o funcionamento, tá, do nosso organismo, viu? Tá? Mas algumas pessoas, alguns médiums, que são os médiums de efeitos físicos, eles produzem grande quantidade. É isso que difere, tá bom? Os médiums de efeito físico, eles emanam esse ectoplasma em grande quantidade, e esse ectoplasma, ele é assim uma emanação das nossas células, tá? Da própria célula do nosso corpo, que ela, das células, como uma extensão, assim, da citoplasma, se não me engano, tá? Do citoplasma das células, emana esse ectoplasma, entendeu? Tá? Então, e essa substância é muito importante no mundo espiritual, assim, tá? Também, viu? Ela atua no nosso mundo aqui, material, mas também ela é muito utilizada no mundo espiritual por espíritos que sabem utilizar esse ectoplasma, tá? Essa substância, viu? Então, ou seja, aquelas pessoas que são médiums de efeitos físicos, que liberam o ectoplasma em grande quantidade, eles são normalmente assim, muito visados, viu, por determinados espíritos, viu? Tá? Por quê? Porque eles querem utilizar esse ectoplasma para quê? Para eles poderem atuar na matéria, certo? Porque é esse ectoplasma que faz, assim, digamos, o link entre o mundo espiritual e o nosso mundo material, tá? Ele faz, tipo assim, uma interface, tá bom? Tá? Então, tem alguns espíritos que, sabendo utilizar esse fluido, eles vão querer muito, vão precisar de muito desse fluido para poder atuar no mundo material. Então, quando eles descobrem, quando o espírito encontra um médium de efeitos físicos, normalmente ele acaba ali se aproximando e se ligando e ficando assim muito assim fazendo o possível para ficar próximo desse médium, entendeu? Tá? Bom, enfim, esse ectoplasma, como eu disse, ele é muito útil aí para tratamentos, tá? Por quê? Porque ele atua na matéria. E no caso aqui que a gente vai ver, atua no corpo. Ele pode ser utilizado para tratamento e para cura de doenças do corpo físico, tá bom? Para isso, lógico, sempre é necessário ter conhecimento, tá? Tem que ter o conhecimento, tem que ter o recurso, que é o ectoplasma, e tem que ter também a fé, certo? Você tem que acreditar que aquilo realmente vai acontecer, que aquilo é possível e o tratamento vai acontecer, né? A cura vai acontecer. Tudo bem? Então precisa ter essas três coisas, senão nada feito, tá bom? Tem que ter o recurso, tem que ter fé e tem que ter conhecimento. Tudo bem? Se faltar um dos três, esquece, tá? Não vai acontecer grande coisa, vai ficar até o recurso, por exemplo, ali, mas pode ser o quê? Um desperdício, né? Muitas vezes, se a pessoa não utilizar, né? Então, não souber utilizar. Por isso que. E aí, lógico que alguém vai utilizar, né? Com certeza, algum espírito vai querer utilizar esse recurso.
tá bom? Vamos continuar então. Companheiros nossos prestavam carinhosa assistência ao médium, separado da vestimenta física, como se ele fora um doente ou uma criança. À margem da ação, Aulus esclareceu prestimoso. O ectoplasma está em si tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal. Em razão disso, toda a cautela é indispensável na assistência ao medianeiro. Hilário, que ouvia reverente, indagou. Tal cuidado decorre da possibilidade de inconveniente intervenção do médium nos trabalhos? Exatamente. E Aulus prosseguiu. Se pudéssemos contar com mais ampla educação do instrumento, de certo, menos teríamos a temer, de vez que a própria individualidade do servidor colaboraria junto de nós, evitando-nos preocupações e contratempos prováveis. A materialização de criaturas e objetos de nosso plano, para ser mais perfeita, exige mais segura desmaterialização do médium e dos companheiros encarnados que o assistem. Por quê? Por mais nos consagremos aos trabalhos dessa ordem, estamos subordinados à cooperação dos amigos terrestres, assim como a água, por mais pura, permanece submetida às qualidades felizes ou infelizes do canal por onde se escoa. Tá? Então, ele está explicando para nós que o médium, se ele não tiver, né, ali aquelas condições que a gente falou, de conhecimento, de fé, né, não estiver ali devidamente preparado, ele pode interferir, tá certo? Ali no ectoplasma, tá? No recurso que ele dispõe, tá? É como se ele criasse ali uma interferência que vai comprometer a qualidade do material que está sendo utilizado, tá certo? Ali no caso, assim, por exemplo, uma atividade de materialização de espíritos ou de objetos, né, que eles estão falando, né? O médium, ele não pode estar ali em, consciente ou é, mentalizando o que está acontecendo, porque senão ele pode interferir, tá? Então, o que eles estão fazendo nesse momento aí, principalmente com esse médium, né? Eles estão trabalhando para que o espírito do médium fique fora, né, do corpo. O corpo está lá inerte, deitado, certo? E o espírito, ele está sendo entretido ali com alguma coisa, tá? Eles estão afastando o espírito do corpo, para que o médium não interfira, tá? É mais ou menos aquilo que acontece quando temos aí um médium que está consciente ali na hora do intercâmbio, né, na hora da comunicação. O médium, se ele for um médium assim, que não tem lá muito, não tem conhecimento ou não tem preparo, ele pode interferir, né? Os seus pensamentos podem interferir numa comunicação, né? Tá certo? Aqui é a mesma coisa. Daqui não é comunicação, tá? Aqui é fornecimento do ectoplasma, de fluidos. Se o médium for consciente, ele pode comprometer todo o trabalho, tá? Ele pode mentalizar alguma coisa e aquela canalização, aquele foco que está sendo criado, é, que vai receber ali o recurso, pode ter um desvio, né? Então, há um desvio do foco e o objeto pode não se materializar direito ou simplesmente não se materializar, entendeu? É isso que ele está comentando para nós. Então, todo cuidado numa sessão de materialização, todo cuidado é importante, certo? Por isso que a gente pode ver até que não existem mais sessões de materialização, tá? Como havia no começo aqui, né?
dos trabalhos mediúnicos, tá? Assim, do espiritismo. No começo tinha. Depois, com o tempo, isso foi ficando para trás, foi ficando mais raro acontecer. Por conta disso, por conta desse preparo que tem que ter das pessoas. E eles chegam a falar que é uma desmaterialização do médium, tá? O médium, ele não pode ter, tem que ter um desapego da matéria muito grande, tá? Para que ele possa fornecer os recursos, o ectoplasma, mais assim puro, né? Mais imaculado, assim, né? Tá certo? Tudo bem? Vamos continuar. Isso nos deixa entrever, como acentuou meu colega, que o pensamento mediúnico pode influir nas formas materializadas, mesmo quando essas formas se encontrem sob rigoroso controle de amigos da nossa esfera. É o que eu acabei de falar. Então, o pensamento do médium, ele pode interferir, tá? Pode influenciar o que está sendo materializado. Sim, confirmou o assistente. Ainda quando o médium não consiga senhoreá-las de todo, pode perturbar-lhes a formação e a projeção, prejudicando-nos, consequentemente, o serviço. Daí o impositivo da completa isenção de ânimo por parte de quantos se devotam a semelhantes realizações. Hilário, não obstante satisfeito, continuou ponderando. As faculdades de materialização, desse modo, não traduzem privilégio para os seus portadores? De modo algum. E depois de breve pausa, o próprio verbo referente ao assunto, em sentido literal, não encoraja qualquer interpretação em desacordo com a verdade. Materializar significa corporificar. Ora, considerando-se que a mediunidade não traduz sublimação, e sim meio de serviço, e reconhecendo ainda que a morte não purifica de imediato aquele que se encontra impuro, como atribuir santidade a médiuns da terra ou a comunicantes do além pelos simples fatos de modelarem formas passageiras entre dois planos? Então, essa força, meu companheiro não terminou. Aulus percebeu-lhe o pensamento e atalhou, asseverando: essa força materializante é como as outras manipuladas em nossas tarefas de intercâmbio. Independe do caráter e das qualidades morais daqueles que a possuem, constituindo emanações do mundo psicofísico, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. Em alguns raros indivíduos, encontramos semelhante energia com mais alta percentagem de exteriorização. Contudo, sabemos que ela será de futuro mais abundante e mais facilmente abordável quando a coletividade humana atingir mais elevado grau de maturação. Até lá, desse modo, até lá, utilizar-nos-emos dessas possibilidades como quem aproveita um fruto ainda verde, em circunstâncias especiais da vida, suportando, porém, o assédio de mil surpresas desagradáveis ao recolhê-lo, de vez que, em experiências como esta, submetemo-nos a certas interferências mediúnicas indesejáveis, tanto quanto a influências menos edificantes de companheiros encarnados francamente inaptos para os serviços dessa espécie. Então, eles estão falando para nós que o controle por parte da espiritualidade tem que ser muito grande, tá? Ele está reforçando isso para nós, certo? E que entre nós aqui, nós sempre vamos ter algum tipo de interferência, tá? No nosso mundo aqui material, entre nós encarnados,
Nenhum de nós, tá, está isento de ser influenciado aí por espíritos, ou de nós, o nosso próprio pensamento está influenciando, né? Então, o cuidado que a espiritualidade tem que ter é muito grande, tá? Então, é isso que eles estão falando, os mentores têm que estar ali acompanhando e estar ali preparando o ambiente, preparando o médium, tá? Então, requer deles uma atuação muito ali, muito intensa, tá? Eles têm que tomar todos os cuidados realmente para que o trabalho não sofra interferências. Porque de nossa parte aqui, tá? Nós encarnados, se depender da gente só, né? Muita coisa não acontece. Que é o que também o que ocorre, né, nos nossos trabalhos mediúnicos. Se for depender só de nós encarnados ali, muita coisa não vai acontecer, tá bom? Tá? Então, se depender só de nós ali, tá? Então, o que nós temos ali como acréscimo da misericórdia de Deus é o amparo e assistência dos irmãos mentores espirituais, que vão estar nos envolvendo, cuidando das mediunidades, preparando para o trabalho, sanando ali deficiências que possam surgir ao longo do trabalho, tá certo? Então, é o que ele está explicando para nós. Hilário, que escutava atencioso a lição, ponderou ainda. Imaginemos que o médium esteja possuído de interesses inferiores, seja em matéria de afetividade mal conduzida, de ambição desregrada ou de pontos de vista pessoais nos diversos departamentos das paixões comuns. E depois da alegação reticenciosa, indagou. Nessa posição, poderá influir nos fenômenos em estudo? Sem dúvida alguma, elucidou Aulus com naturalidade, consciente ou inconscientemente. E os amigos do grupo, se imbuídos de propósitos malsãos, conseguem perturbar-nos? Certamente. E por que nos sujeitarmos a fatores incapazes assim? Os olhos do assistente brilharam expressivos. E afagando meu colega, Aulus falou com sensatez. Não diga fatores incapazes. Digamos fatores incipientes, tá? O que ele está falando para nós? Não é que ali os trabalhadores sejam incapazes. Fatores incapazes referindo-se aos trabalhadores, né? Tá bom? Ele fala assim, digamos fatores incipientes. O que é incipientes? Iniciantes, tá? São trabalhadores iniciantes, tá? Então, muitos de nós, assim, né, somos ainda iniciantes no trabalho com a mediunidade. Então, nós vamos influir, né, tá? Vamos causar uma influência ali no trabalho, tá? Lógico que é uma influência que não é lá muito boa, né? Tá certo? Tá? Então, sempre vai ter essa influência. Por isso, reforço aquilo que eu falei no começo. O dirigente, os trabalhadores que estão ali, tem que estar mentalizando Deus e Jesus para a gente poder manter ali as melhores condições para o trabalho. Se nós, trabalhadores, começarmos a não ter esse tipo de mentalização, de preocupação, o que dirá a assistência, né? A assistência muitas vezes não está nem aí, né? Tá certo? Tá? Então, ali o trabalho, os trabalhadores precisam ter todo esse cuidado, viu? E os trabalhadores encarnados, junto com os mentores espirituais, vão ali estar atuando para poder nós chegarmos ali o nosso objetivo, né? Que é o auxílio a todos aqueles que comparecem ali no trabalho mediúnico, tá certo? Então, voltando, ó, não diga fatores incapazes, digamos fatores incipientes. Simbolizemos a necessidade como sede escaldante e a mediunidade imperfeita ou mal comandada
como sendo a água menos limpa. A falta do líquido puro, não podemos hesitar. Utilizamos-nos da água nas condições em que a encontramos. E, em seguida, que fazer? Teremos paciência com a fonte, decantando-lhe pouco a pouco a corrente poluída. A mediunidade sublimada, através de instrumentos dignos e conscientes no mandato que lhes corresponde, é algo de eterno e divino que a humanidade está edificando. Isso não é obra de afogadilho. A improvisação não é alicerce para os santuários da sabedoria e do amor que desafiam o tempo. Peraí, só um minuto, está chegando alguém. Ok. Então, ele está falando para nós, né, que o que nós temos ali muitas vezes não são lá grandes recursos, como a gente falou, mas o que existe é todo um cuidado para aproveitar aquilo que nós temos, né? Aquilo que nós temos para hoje, assim, sabe? Tem aquele recurso, tem aquela água que não é muito limpa, nós vamos utilizar aquela água, tá? E vamos trabalhando para que ela possa ir se o quê? Purificando, tá bom? Tá? No caso ali dos fluidos que estão ali, né? Vamos traduzir isso aí, né? Que ele está falando de água, né? Aqui ele está dando um exemplo da água, mas ali no nosso trabalho são fluidos. É como se, é que a água é um fluido, por isso que ele está dando esse exemplo, tá? É, os fluidos que a gente tem lá no trabalho, nem sempre, dependendo ali dos encarnados, não é grande coisa, tá? Mas o que a espiritualidade faz? Eles utilizam esses fluidos e eles vão transformando esses fluidos e combinando esses fluidos com fluidos melhores, tá? E esses fluidos melhores, eles vão agindo nos fluidos que são impuros e vão separando, tá? A impureza do que é puro. E aquilo que é puro pode ser aproveitado. E aquilo que é impuro vai sendo afastado, vai sendo direcionado para fora, né, tá? Para ficar distante ali do trabalho, ficar numa área mais afastada. Tudo bem? É como se fosse eliminado ali do trabalho, tá? Por isso que ele deu esse exemplo da água, tá? Para a gente entender, viu? Quando a gente tem uma água que não é muito limpa, a gente faz isso também. O que a gente vai fazer? A gente vai filtrar a água, né? A gente vai colocar tipo algum tipo de substância, um cloro, alguma coisa que vai deixar a água mais pura, né? E com os fluidos que vão atuar ali num trabalho, né? Por meio da mediunidade, é feita a mesma coisa. Bom, e isso com o tempo é o que ele está falando. Isso vai mudando, tá? Isso vai se transformando, tá? Ó, ele fala assim, ó, os instrumentos dignos e conscientes, que são os médiums, tá? Os instrumentos são o quê? Médiums dignos e conscientes, né? É algo de eterno e divino que a humanidade ainda está edificando, ou seja, não está pronto. E isso não é obra de afogadilho, ou seja, isso não é obra rápida. Isso demanda tempo. E fala e acrescenta, ó, a improvisação não é alicerce para os santuários da sabedoria e do amor que desafiam o tempo, tá? Então, e nada é assim improvisado nisso aí, tá? Isso requer realmente tempo. Tudo bem? Meu colega e eu sorrimos, encantados com aquele monumento de compreensão e tolerância. Em derredor, grande massa de substância ectoplásmica leitosa prateada, da qual se destacavam alguns fios escuros e cinzentos, amontoava-se abundante. Então, aqui ele está descrevendo, tá? Que é uma substância leitosa prateada, tá? Que tem alguns fios escuros e cinzentos.
tá? E que ficava ali em grande quantidade, tá? Tá bom? E ele falou lá antes, né, que sai assim pelo nariz, tá? Pelos olhos, pela boca e pelas extremidades das mãos, tá? Os dedos, né? Pela ponta dos dedos, certo? Tá? E essa substância, ela fica nesse aspecto, por quê? Porque é quando ela muda, tá? Ela começa a fazer a interface com o mundo material. Então, ela vai ficando com esse aspecto aí, tá bem? Técnicos de nosso plano manipulavam-na com atenção. Paulus fixou a paisagem de trabalho ativo e explicou-nos. Aí temos o material leve e plástico de que necessitamos para a materialização. Podemos dividi-los em três elementos essenciais em nossas rápidas noções de serviço, a saber, fluidos A, representando as forças superiores e sutis da nossa esfera. Fluidos B, definindo os recursos do médium e dos companheiros que o assistem. E fluidos C, constituindo energias tomadas à natureza terrestre. Os fluidos A podem ser os mais puros e os fluidos C podem ser os mais dóceis. No entanto, os fluidos B, nascidos da atuação dos companheiros encarnados, e muito notadamente do médium, são capazes de estragar-nos os mais nobres projetos. Nos círculos, aliás, raríssimos, em que os elementos A encontram segura colaboração nas energias B, a materialização de ordem elevada assume os mais altos característicos, raiando pela sublimidade dos fenômenos. Contudo, onde predominam os elementos B, nosso concurso é consideravelmente reduzido, porquanto nossas maiores possibilidades passam a ser canalizadas na dependência das forças inferiores do nosso plano, que, afinadas aos potenciais dos irmãos encarnados, podem senhorear-lhes os recursos, invadindo-lhes o campo de ação e inclinando-lhes as experiências psíquicas no rumo de lastimáveis desastres. Tá certo? Então, ele está falando a respeito da combinação dos fluidos, né? Tá certo? Que tem os fluidos aí de ordem superior, né? Que ele chamou de fluidos A, os fluidos provenientes aí dos encarnados, né? Que ele chamou de fluidos B, e fluido C, que é o da natureza. Ele falou que o A e o C, tranquilo. Agora, o fluido B, que proveniente dos encarnados, como a gente também está falando, né? É aqueles que mais dá problema, tá bom? E aí pode estragar aí o trabalho, tá? Por isso que eles ficam no monitoramento aí constante, tá certo? Se os fluidos dos encarnados estiverem ali em boas condições, os elementos A e C, tranquilo, tá? Então, se todos eles tiverem, se o fluido B tiver em boas condições, os demais vão estar excelentes. Percebam que isso acontece também no nosso trabalho, apesar de não ser um trabalho de materialização, quando ele tem essa combinação aí entre os três tipos de fluidos, é quando o ambiente está, digamos assim, em harmonia, tá bom? Os recursos estão ali harmonizados e as energias estão ali equilibradas, né, no ambiente. O ambiente tem bastante recursos que a gente fala, né? Quando a gente fala assim, o ambiente tem bastante recursos, a gente fala em bastante recursos benéficos. É por quê? É porque há uma combinação, tá, desses três tipos de fluidos, A, B e C, tá bom? Lá no nosso trabalho, tá bom? Tudo bem? E ali é mais fácil isso ser atingido, por quê? Porque não é um trabalho de não é um trabalho de corporificação, né? Assim, não é um trabalho como esse que está acontecendo, tá bom? Os efeitos físicos que tem ali, os recursos ali necessários para tratamento, eles são em menor quantidade e
tá tendo um grande monitoramento da espiritualidade também, viu? Então, é bem diferente, tá? O nosso trabalho que nós fazemos lá na Liga, tá? Agora eu estou comparando, tá? O nosso trabalho lá da Liga com o trabalho que está sendo falado aqui, tá? Tem essa natureza diferente. O nosso lá é mais fácil de atingir o equilíbrio. Aqui, como ele está falando, é bem mais difícil, tá? Essa materialização aí, ela requer muito acompanhamento da espiritualidade, simplesmente porque as energias B, né, ali com os fluidos B dos encarnados, vive dando problema, tá? Isso sempre dá problema e interfere no trabalho aí de materialização, tá bom? Vamos continuar. As elucidações não poderiam ser mais claras. Dispunhamos a prosseguir no entendimento, todavia, Garcês, um dos técnicos espirituais do serviço, veio até nós, invocando o auxílio magnético de Aulus. O campo fluídico na sala se fizera demasiado espesso. Os pequenos jatos de força ectoplásmica arremessados até lá, em caráter experimental, tornavam o gabinete, revelando forte teor de toxinas de variada classificação. As 14 pessoas assembleadas no recinto eram 14 caprichos diferentes. Não havia ali ninguém com bastante compreensão do esforço que se reclamava do mundo espiritual. E cada companheiro, ao invés de ajudar um instrumento mediúnico, pesava sobre ele com inauditas exigências. Tá? Tá vendo? Olha o que acontece. Aí tá mostrando para nós, tá? Aquelas 14 pessoas que estavam lá para, né, dar o apoio, pelo contrário, né, estavam enfraquecendo, tá? Estavam dando problemas, tá? Ali. E isso porque, acredito eu, que são 14 pessoas que já estavam, assim, digamos, ligadas, tá? Já tinham ali uma afinidade para acontecer o trabalho, senão elas não estariam ali, né? Tudo bem? Tá? Então, penso eu ali que né, ali já começou a dar algum tipo de problema com essas pessoas que estavam ali na assistência, tá? Digamos assim. É como se fosse uma assistência ao médium, né? E não estava ali colaborando muita coisa, viu? Em razão disso, o médium não contava com suficiente tranquilidade. Figurava-se-nos um animal raro, acicatado por múltiplos aguilhões, tais os pensamentos descabidos de que se via objeto. Não atingiremos, então, a materialização de ordem superior, falou o assistente, algo preocupado. De modo algum, informou Garcês com desapontamento. Teremos tão só o médium desdobrado, incorporando a nossa enfermeira para socorro às irmãs doentes. Nada mais. Não dispomos do concurso preciso. Aulus atendeu à solicitação que lhe era dirigida e auxiliou magneticamente a transferência de certo coeficiente de energias do vaso físico ao corpo perispiritual, que se mostrou vivamente reanimado. O veículo de matéria densa no leito desceu à mais funda prostração, mas o médium, em seu perispírito, evidenciava maior vitalidade e maior lucidez. Amigos espirituais envolveram-no em extenso roupão ectoplásmico e a enfermeira uniu-se a ele, comandando-lhe os movimentos. O médium, não obstante ausente do corpo carnal, achava-se controlado pela benfeitora, à maneira de um médium psicofônico, diferenciado apenas pela roupagem singular, estruturada com apetrechos ectoplásmicos imprescindíveis à permanência dele no recinto, onde explodiam pensamentos perturbados e inquietantes. Vendo-o caminhar inseguro, abraçado pela enfermeira que o movimentava para o serviço assistencial, Hilário, ciciante,
falou para o nosso orientador: o médio está consciente durante o fenômeno? Fora do corpo, sim, mas possivelmente não guardará qualquer lembrança, logo regresse ao campo físico. Meu colega ainda aventurou: vemo-lo avançar com indumentos materializados e sob a orientação da enfermeira amiga. Entretanto, caso alimente nessas condições qualquer desejo menos digno, pode interferir no trabalho, prejudicando-o? Perfeitamente, disse Aulus. Ele está sob controle, mas controle não significa anulação. Qualquer impulso infeliz do nosso companheiro correrá por conta do serviço. Daí a inconveniência das atividades dessa espécie sem alto objetivo moral. O medianeiro das curas, enlaçado pela entidade generosa, alcançou o estreito aposento, exibindo a roupagem delicada, semelhante à túnica de luar, emitindo prateada luz. No entanto, à medida que varava a atmosfera reinante no recinto, a claridade esmaecia, chegando a apagar-se quase de todo. Diante do nosso olhar indagador, o assistente esclareceu: a posição neuropsíquica dos companheiros encarnados que nos compartilham a tarefa, no momento, não ajuda. Absorve-nos os recursos, sem retribuição que nos indenize, de alguma sorte, a despesa de fluidos laboriosamente trabalhados. Bom, o que aconteceu então aqui? Aquilo que eles estavam pretendendo fazer, né, no início, tá? Que era o médium fornecer os recursos de ectoplasma para que pudesse ser direcionado até as doentes, não foi possível, tá? Então, o que que houve? Por quê? Por que que não foi possível? Porque, como eu falei, a assistência não estava colaborando, tá? Com essa movimentação, tudo bem? Que seria assim, o médium não iria interferir, tá? Ele só ia fornecer os recursos. E esse recurso ia ser encaminhado para as pessoas doentes. Como não deu certo, o que houve? O espírito do médium foi trazido de volta para o corpo, certo? E um mentor espiritual, no caso, que é uma enfermeira, tá? Envolveu ali também o médium, né? Ali, corpo e perispírito, e o corpo do médium, ele, junto com a mentora, foi até o encontro dos doentes, tá? Ou seja, ele levantou, é como se ele fosse servisse ali, né, de médium para o mentor espiritual, tá? E começou a aplicar os recursos, tá bom? É isso que ele está falando. Na verdade, quem está atuando aí é o mentor, tá? Não é o médium, viu? O médium só está servindo de veículo para o mentor espiritual. É o que está acontecendo aí. A convite do orientador, penetramos a sala. Efetivamente, escuras emissões mentais esguichavam contínuas, entrechocando-se de maneira lastimável. Os amigos ainda na carne, mas se nos figuravam crianças inconscientes. Pensavam em termos indesejáveis, expressando petições absurdas, no aparente silêncio a que se acomodavam irrequietos. Exigiam a presença de afeições desencarnadas, sem cogitarem da oportunidade e do merecimento imprescindíveis. Criticavam essa ou aquela particularidade do fenômeno, ou prendiam a imaginação a problemas aviltantes da experiência vulgar. O concurso dos amigos espirituais era ali recebido, não como gentileza de benfeitores, mas como espetáculo fútil a ser obrigatoriamente elaborado por servos ínfimos.
Ainda assim, os obreiros do nosso plano ofereciam o melhor pelo êxito da tarefa. A enfermeira devotada socorreu os doentes, aplicando-lhes raios curativos. Várias vezes deixou o recinto e tornou a ele, porquanto a simples aproximação dos pensamentos inadequados, que lhe senhoreavam as vibrações, toda a matéria ectoplásmica se ressentia, obscurecendo-se ao bombardeio das formações mentais nascidas da assistência. Tá? Então percebam aí, né, a dificuldade que é, tá? Para os mentores espirituais estarem ali trabalhando, né? Ali junto aos encarnados, viu? Tá? Então, realmente, requer um preparo, um ambiente muito bem preparado. Por quê? Porque muitas vezes quem está ali dentro não está ajudando muito, né? E para não falar que está atrapalhando, tá bom? Tá? Então, é o que ele está mostrando para nós. Então, por isso que aí eles mudaram ali o, o funcionamento, né? Ali, o mecanismo de ajuda para quem está ali presente. Terminado, que foi o trabalho medicamentoso, um risonho companheiro de nossa esfera tomou pequena porção das forças materializantes do médium sobre as mãos e afastou-se para trazer, daí a instante, algumas flores que foram distribuídas com os irmãos encarnados no intuito de sossegar-lhes a mente excitadiça. Calmando-nos a curiosidade, Aulus esclareceu: é o transporte comum, realizado com reduzida cooperação das energias medianímicas. Nosso amigo, e designou com a destra o emissário das flores, apenas tomou diminuta quantidade de força ectoplásmica, formando somente pequeninas cristalizações superficiais do polegar e do indicador em ambas as mãos, a fim de colher as flores e trazê-las até nós. É importante observar, disse Hilário, a facilidade com que a energia ectoplásmica atravessa a matéria densa, porque o nosso companheiro, usando-a nos dedos, não encontrou qualquer obstáculo na transposição da parede. Sim, comentou o instrutor, o elemento sob nossa vista é extremamente sutil e, aderindo ao nosso modo de ser, adquire renovada feição dinâmica. E se fosse o médium o objeto do transporte? Traspassaria a barreira nas mesmas circunstâncias? Perfeitamente, desde que esteja mantido sob nosso controle, intimamente associado às nossas forças, porque dispomos entre nós de técnicos bastante competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-los de imediato, cônscios da responsabilidade que assumem. E sorrindo, você não pode esquecer que as flores transpuseram o tapume de alvenaria, penetrando aqui com semelhante auxílio. De idêntica maneira, caso encontrássemos utilidade num lance dessa natureza, um instrumento que nos serve de base ao trabalho poderia ser removido para o exterior com a mesma facilidade. As cidadelas atômicas, em qualquer construção da forma física, não são fortalezas maciças, qual acontece em nossa própria esfera de ação. O espaço persiste em todas as formações, e através dele os elementos se interpenetram. Chegará o dia em que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades e as constituições atômicas, com a segurança dentro da qual vai aprendendo a desintegrá-las. Logo após, os amigos presentes, sempre interessados em acordar os irmãos encarnados para as realidades do espírito, acomodaram o médium, religando-o ao corpo carnal. O rapaz esfregou o rosto, estremunhado. Contudo, sob a atuação de passes calmantes, arrojou-se de novo à hipnose profunda. Forças ectoplásmicas recomeçaram a surgir das narinas e dos ouvidos, revitalizadas e abundantes. Alguns companheiros passaram
a compartimento vizinho, seguido por nós. Nesse aposento, sob nosso pequeno fogão elétrico, grande balde de parafina fervente requisitava-nos a atenção. Um amigo de semblante simpático cobriu a destra com a pasta dúctil que manava fartamente do médium e materializou-a com perfeição, mergulhando-a logo após na parafina superaquecida, deixando aos componentes da reunião o primoroso molde como lembrança. Uma jovem que nos saudou cordial trabalhou igualmente o ectoplasma, modelando 3 flores que, submersas no vaso, ficaram depois em mesa próxima para os assistentes, à guisa de doce recordação daquela noite de tolerância e carinho. Afeiçoados da casa, trouxeram do exterior diversas conchas marinhas, em que se viam delicados perfumes que se volatizaram no recinto em vagas deliciosas. Reparando que os tarefeiros espirituais submetiam o instrumento medianímico a complicadas operações magnéticas, através das quais a substância materializante era restituída ao corpo físico, inteiramente purificada, crivamos o instrutor de questões e perguntas. Realmente, todas as pessoas na Terra possuíam consigo a energia que examinávamos? Seria lícito esperar no futuro mais amplas manifestações dela? Essa força era invariavelmente influenciável ou, em alguma circunstância, conseguia organizar-se por si? Aulus deixou aos demais obreiros as medidas atinentes à fase terminal dos trabalhos e elucidou. O ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispíritica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, e é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparece em maiores proporções e em relativa madureza para a manifestação necessária aos efeitos físicos que analisamos. É um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado à genuína massa protoplásmica, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium, que os exterioriza, ou dos espíritos desencarnados, ou não que sintonizam com a mente mediúnica, senhoreando-lhe o modo de ser. Infinitamente plástico, da forma parcial ou total, as entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres, ou diante da objetiva fotográfica, da consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações, visíveis ou invisíveis nos fenômenos de levitação, e substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem mentalmente, afinados com ele. Exige-nos, pois, muito cuidado para não sofrer o domínio de inteligências sombrias, de vez que manejado por entidades ainda cativa de paixões deprimentes, poderia gerar clamorosas perturbações. E apontando o mediador, que despertava sonolento, enunciou: nosso amigo, polarizando as energias do nosso plano, funciona como entidade maternal, de cujas possibilidades criativas os espíritos materializados, totalmente ou não, retiram os recursos imprescindíveis às suas manifestações, sendo, a prazo curtíssimo, autênticos filhos dele. Assinalando a constituição, Hilário falou entusiástico: isso dá a entender
e nas forças geradoras extravasadas do médium e dos cooperadores de nossa esfera, poderemos surpreender igualmente os princípios fundamentais da genética humana, em figurações que a ciência terrena ainda não conhece. Sim, sem dúvida, confirmou o assistente. Os princípios são os mesmos, embora os aspectos sejam diferentes. O futuro nos reserva admiráveis realizações nesse ponto. Trabalhemos e estudemos. Nossas disponibilidades de tempo, contudo, haviam terminado, e por isso Aulus encerrou a notável conversação, convidando-nos a voltar. Bem, então aqui nós encerramos, né, esse capítulo aqui, capítulo 28, né, que fala a respeito aí da materialização, né, dos efeitos físicos. Aqui foi falado para nós a respeito do ectoplasma, né? Agora no final, principalmente, ele foi caracterizando, foi falando, dando mais informações para nós, né? E como que os médiuns produzem, né? As pessoas, né? Que ele falou que todos, né, realmente produzem esse fluido, né? Mas nem todos é assim de maneira realmente proveitosa. E que os espíritos também utilizam esses recursos, né? Os espíritos aí mais inteligentes, eles podem utilizar esse recurso para até prejudicar as pessoas, tá? Causando aí doenças, causando efeitos, né? Aí para até efeitos físicos que podem assim aterrorizar as pessoas, né? Porque você imagina, né? De repente, situações do mundo espiritual começarem a acontecer no mundo material, assim, com frequência, né? Tá? Então, lógico, isso causa muito terror aí nas pessoas, né? Assim, né? Então, é o que ele está comentando aí para nós, viu? Mas o que é interessante a gente observar é o trabalho de auxílio que foi feito, né? Ali, que apesar de não ter lá grandes condições, como inicialmente previsto, foi feito ali um acerto na última hora para poder ocorrer ali o auxílio às pessoas, né? Que lá estavam, né? Tudo bem? Então foi isso que nós estudamos hoje, né? E esperamos ter colaborado aí na compreensão desse capítulo e contamos aí com a participação de todos, né, na próxima semana. Até lá, então, fiquem todos com Deus.